Então, muito bom dia a todos. Nós, neste Centro de Investigação, no Centro de Organizações, Mercados, Empresas e Gestão Industrial, o COMEGI, é um centro de investigação da Universidade de Lusíada. Temos um conjunto de temas de investigação com algumas questões, alguns desafios que são transversais a todas as áreas. E talvez o desafio mais importante, o desafio que está na base da maioria das nossas investigações, é o tema da decisão. Como é que nós podemos apoiar de uma forma racional, de uma forma estruturada, de uma forma sistemática, as tomadas de decisão? Esse problema é um problema fundamental nos mercados financeiros, na gestão das organizações, nos mercados públicos, na potenciação dos recursos humanos, na gestão tecnológica, enfim, em todas as áreas que nos preocupam neste centro da Universidade de Lusíada. E por isso tenho muito gosto nesta Research Talk, nesta aula que está a ser gravada para poder ser utilizada em aplicações futuras, partilhar convosco o que tem sido a minha reflexão, a minha investigação há mais de 40 anos sobre este problema da decisão. E o título que escolhemos é de peregrinação tridimensional e sua aplicação à adjudicação dos contratos. Porquê peregrinação? Porque, como vamos ver, esta viagem de racionalizar as decisões não é uma viagem simples, não é uma viagem cómoda, é uma viagem muitas vezes inóspita e é uma viagem difícil, com muitas limitações, com muitos problemas, mas que vão sendo, em muitos casos, ultrapassados ao longo dos anos. E a questão dimensional também vão ver que é uma questão fundamental, quais são as dimensões que nós consideramos, e depois faremos uma aplicação à adjudicação dos contratos, concretamente dos contratos públicos. Como sabem, é uma das áreas de investigação do COMEGI e é uma área muito importante, mais de 16, 17% do PIB hoje em dia é despendido nos mercados públicos. Sabemos que um mercado disto público, quando as entidades adjudicantes estão sujeitas a um regime especial dos contratos públicos, que é definido através de um conjunto de diretivas, as diretivas da União Europeia, as últimas das quais são aprovadas em 2014, também depois pela sua transposição no nosso direito português. E, portanto, vale a pena começar por partilhar convosco o que é a problematização dos problemas de decisão. Nós temos sempre a necessidade de formular, de estruturar esses problemas, começando por um nível muito importante e fundamental. O nível dos valores e o nível das necessidades. Ou seja, os nossos problemas de decisão orientam-se para a satisfação de necessidades. No fundo, insatisfações. O conceito de necessidade está muito associado ao conceito de insatisfação e há aí toda uma teoria da psicologia muito interessante, desde as pirâmides de Maslow a muitas outras, em que classificamos essas insatisfações / necessidades em função da sua prioridade, da sua urgência, da sua imperatividade. Mas essas necessidades estão associadas a valores. Eu, por exemplo, sou engenheiro, quando comecei a trabalhar nos anos 70, os valores ambientais eram muito menos relevantes, muito menos importantes, muito menos assumidos pela sociedade do que são hoje. Portanto, os valores ditam essas necessidades. Bom, e a partir dessa reflexão de necessidades e valores, temos objetivos. É interessante dizer-vos que muitas vezes, quer nas políticas públicas, quer nas políticas empresariais, tomam-se decisões, iniciam-se atividades, desenvolvem-se projetos com pouca especificação do que são exatamente os seus objetivos. É muito importante clarificar, concretizar, se possível, quantificar esses objetivos. Bom, e depois temos então uma fase que é a fase da pesquisa de alternativas. Porque nós já sabemos quais são as nossas necessidades, que têm em conta a nossa estrutura axiológica de valores, temos objetivos bem definidos, temos que pesquisar essas alternativas. Antigamente, muito especialmente nos anos 70 e 80, quando discutíamos a questão das alternativas, admitia-se que eram um estado da natureza. Aliás, até há autores que usavam essa designação de state of nature, de state of the world,
cada vez mais não partilhamos essa opinião. As alternativas constroem-se. E é por isso que é importante na atividade de gestão, na atividade pública, haver uma atitude de pesquisa de oportunidades e de construção de alternativas. Mas construção de alternativas é o que nós chamamos de inovação. E, portanto, todas as importantes políticas de inovação, todo o espaço muito importante que a inovação deve ter na gestão das empresas, na gestão dos mercados, hoje em dia corresponde exatamente a esse desejo, a essa exigência de quê? De construir melhores alternativas. Bom, e então, sim, então se já temos a inovação, a pesquisa de oportunidades, é possível ter uma estrutura, uma especificação, uma listagem do que são efetivamente as alternativas. Mas agora entramos num outro capítulo, não menos importante e não menos crítico, não menos polémico. Como é que vamos avaliar essas alternativas? E no fundo tem havido sempre aqui duas atitudes, mais ou menos complementares ou mais ou menos misturadas muitas vezes. É uma comparação por intuição, uma comparação muitas vezes pelo chamado palpite, ou sexto sentido, como muitas vezes se usa essa designação, ou comparações mais estruturadas. Bom, a teoria da decisão tem tido sempre uma atitude de grande desconfiança em relação ao sexto sentido, em relação ao palpite, porque no fundo tem dois problemas. O primeiro problema é que não se sabe bem como é que está a ser fundamentado, portanto, é uma zona quase de magia, de quiromancia. E o segundo problema é que não é possível de tornar transparente. Ou seja, eu não posso revelar a terceiros essa fundamentação porque ela é oculta. Isso levanta problemas muito graves de equidade, transparência, no fundo, de verificação do que está a ser escolhido, de audito. E é por isso que na teoria da decisão acreditamos mais numa abordagem sistemática, estruturada. E consiste em quê? Consiste em definir critérios de avaliação. Por exemplo, estávamos há bocadinho a falar na questão dos mercados públicos. Imaginem que eu estou a pensar escolher uma proposta para executar uma obra. Bom, quais são os critérios de avaliação? Posso escolher o preço, o prazo, os impactos ambientais, o custo ao longo do ciclo de vida, o risco, etc. E essa definição de critérios é uma definição que tem que ser muito objetiva, ou seja, tem que haver um descritor. Por exemplo, o que é o preço de uma obra? À primeira vista pode ser evidente, mas não é. Inclui, por exemplo, os trabalhos de remoção do que está nesse terreno ou não, até onde é que vai o preço, enfim. Há que especificar bem todas as características que estão, no fundo, subjacentes a um critério. Portanto, o critério tem que ser especificado através de um descritor e esse descritor tem que ser mensurável de uma forma objetiva. Isto exatamente para evitar as tais limitações do sexto sentido. Ou seja, para evitar que não seja fundamentado e que depois não seja transmissível a terceiros e auditável. Portanto, aqui estamos a falar em critérios auditáveis na sua aplicação. Bom, e agora, sim, agora entramos numa fase já matricial, em que eu tenho, no fundo, uma lista de alternativas, tenho uma lista de critérios e vou aplicar essa matriz de modo a saber quanto é que cada alternativa vale segundo cada um dos critérios. E aí posso aplicar, designadamente, a chamada Multi-Attribute Utility Theory, que é uma teoria muito desenvolvida por autores, desde o Fishburne, nos anos 50, em que, no fundo, a função utilidade global associada a cada alternativa, podemos também chamar função valor, o valor de cada alternativa é a soma ponderada das utilidades dos valores que cada alternativa consegue conquistar segundo cada critério, e essa soma ponderada é ponderada exatamente porquê? Pelos respectivos coeficientes de ponderação, ou seja, qual a importância relativa que eu dou a cada um desses critérios. Eu devo dizer que o conceito de critério
de critério e de coeficiente de ponderação muitas vezes não têm sido bem entendidos, geralmente pelos nossos juristas. O coeficiente de ponderação, no fundo, só tem significado no seu quociente relativo, ou seja, o quociente de um coeficiente de um critério por coeficiente do outro. E esse rácio é a chamada razão de trade-off, razão de troca. Quanto é que eu tenho que melhorar num critério para compensar a perda de uma unidade de valor no outro? Este aqui é o conceito de coeficiente de ponderação. Muitas vezes os nossos juristas não têm entendido, e há até textos importantes, como alguns de autores bastante citados, em que põem, por exemplo, a definição, colocam a definição dos coeficientes de ponderação antes das escalas de valor, das escalas de pontuação, o que obviamente não faz qualquer sentido. Portanto, isso é preciso evitar esse tipo de erro. Mas aí aplicamos a matriz e conseguimos fazer o chamado ranking, ou seja, a ordenação das alternativas, e uma vez feita a ordenação das alternativas, podemos escolher aquela que esteja em primeiro lugar. E, portanto, esta, no fundo, é a problematização geral da teoria da decisão, mas, no fundo, esta abordagem multicritério é uma abordagem que, tradicionalmente, foi sempre incómoda e foi sempre difícil. E nós, ao longo das décadas, o que verificamos é que muitas vezes se procurou definir como norma, como escala de valor a que preside a escolha do nosso decisor, não numa lógica multicritério, mas numa lógica single critério, portanto, uma lógica unidimensional. E vamos verificar que isso muitas vezes realmente foi feito. Por exemplo, no caso da economia, e temos aqui uma citação que é importante referir, que é a citação de Alfred Marshall, que na sua famosa obra dos Princípios, ele define exatamente o conceito de economia como o estudo dos vários aspectos da vida, negócio, da vida social, da vida económica, e muito especialmente o estudo das decisões, como é que vão sendo tomadas. E, portanto, no fundo, a teoria da decisão não é algo recente, não é algo que tenha surgido nos anos 40 ou 50, é algo que remonta ao início da economia, neste caso, no século XIX. Portanto, essa ideia de ajudar a esclarecer, a compreender os problemas da escolha, da decisão, foi sempre retomado pelos autores da economia, mas muitas vezes caindo na tal tentação dimensional. Temos, por exemplo, aqui o caso de Milton Friedman, que é muito conhecido, em que admitia sempre que o agente económico escolhia em função da simples maximização do ganho esperado. Portanto, é uma hipótese subjacente ao chamado monetarismo e que depois foi muito contestada por autores de investigação operacional, como o professor Simon, que também veio ter um Prémio Nobel, o professor Milton Friedman também teve, e o professor Simon diz exatamente o contrário, diz que isso não é verdade, que o decisor tem em conta o ganho, mas também tem em conta outros aspectos. E houve uma controvérsia entre os dois autores, quase interminável, baseada nos taxistas de Nova Iorque, porque Simon, nessa altura, dava aulas, salvo erro, na Universidade de Colômbia, e dizia que sempre que tomava um táxi em Nova Iorque, verificava que os condutores não iam tentar maximizar os ganhos em cada dia, pelo contrário, faziam um conjunto de viagens até obter um certo ganho e depois iam tomar umas cervejas com os amigos e as amigas. E, portanto, a tal hipótese de Friedman não se verificava. E, a partir daí, desenvolveu a chamada teoria da bounded rationality, portanto, a racionalidade talvez possa dizer confinada, ou limitada, ou condicionada, que realmente foi melhorando essa explicação no quadro da teoria económica de, afinal de contas, como é que nós tomamos decisões. Esta ideia da escolha ou da análise unidimensional é evidente uma tentação. E é uma tentação porque é muito simples. Porque, reparem, eu evito aquela parte mais inóspita que vimos há bocadinho, da avaliação multicritério, dos coeficientes de ponderação, das escalas de valor, dos diferentes escritores, etc., fica tudo reduzido a uma variável unidimensional. E temos aqui vários exemplos do que é essa tentação. Por exemplo, na avaliação dos projetos, é muito simplesmente maximizar o discount cash flow. Pronto, o fluxo de caixa atualizado é uma variável escalar, no more problems, maximizo, é o melhor projeto. Sabemos que não é assim. A avaliação de empresas, o return on equity.
é outra escalar, também podemos usar. A famosa avaliação de risco por Bernoulli, que depois veio a ser muito contestado por autores mais recentes, em que também, como é que eu trato essa multiplicidade de cenários em que eu posso estar no futuro, cenários aleatórios, cenários não determinísticos, através do conceito de valor esperado, multiplica as probabilidades pelo valor dos outcomes. Está o problema resolvido. É um escalar. E no domínio do consumidor, já vimos há bocadinho, a tentação de maximizar o ganho esperado, explicar todo o comportamento do consumidor. No caso dos contratos, minimização do preço, como sabem, infelizmente, continua a ser a função de escolha mais utilizada muitas vezes, geralmente no nosso país, e infelizmente com péssimos resultados que são conhecidos. Portanto, nós podemos, de facto, confirmar que esta tentação, uma tentação unidimensional, nesta priorização que vamos fazendo, é realmente simplificativa, é muito fácil, é muito prática e até é menos polémica, é menos controversa, porque não tem o problema das diferentes escalas de pontuação, não tem o problema dos coeficientes de ponderação, portanto é muito simples, mas infelizmente não capta a realidade toda tal como nos interessa. E portanto, a nível dos projetos, hoje em dia, por exemplo, é muito importante ter outras duas dimensões, a do risco e incerteza e a da sustentabilidade, ligada à dimensão ambiental. No caso das empresas, recomenda-se muito a consideração de análise de risco de mercado e também as próprias carteiras de encomendas. Hoje em dia, quando se avalia uma empresa, considera-se que a carteira de encomendas que essa empresa tem, muito especialmente em períodos como o atual, em que há uma contração de mercados, pode ser realmente muito importante. Depois, a nível da avaliação do risco, também temos o próprio risco pode ser medido por outras implicações, outros impactos financeiros, outro tipo de probabilidades. No caso do consumidor, tal como vimos, Friedman sugeria uma abordagem muito simples, Herbert Simon sugere, pelo contrário, ter em conta com o welfare, com segurança, e no caso dos contratos, as próprias diretivas europeias recomendam muito a consideração de dimensões como a inovação, a sustentabilidade e a próprios índices de qualidade. É evidente que este problema unidimensional aparece associado a um desafio muito característico da sociedade moderna e que é estudado por vários autores, mas eu cito-vos aqui este autor, o Barry Schwartz, que me parece particularmente interessante. É um psicólogo, um professor de psicologia da Universidade de Filadélfia, em Pittsburgh, e tem vários livros, um deles, o Paradoxo da Escolha, e justamente o que ele nos diz é que cada vez mais temos que ter cuidado com o problema da decisão, não o simplificar. Porquê? Porque temos mais incerteza e risco, mais diversificação e globalização dos mercados e os objetos em si são mais complexos. E por isso diz que o decisor, o consumidor, tem cada vez mais a chamada angústia da escolha. Primeiro porque tem dúvidas em escolher e depois de escolher fica com uma certa angústia de não ter escolhido bem. E conta um episódio muito divertido de estar com as suas jeans já gastas, vai a uma loja, pede umas jeans iguais e eles começam-lhe a fazer perguntas sobre a dimensão, o corte, as manchas, os golpes, etc. Ele fica baralhadíssimo e diz, não, o que eu queria umas calças iguais a esta. Ele diz, olha, se não temos, ele volta para casa triste e aborrecido e resolve escrever este livro, O Paradoxo da Escolha. Enfim, não sei se foi exatamente assim que aconteceu, mas é assim que ele conta. Mas, no fundo, aqui a lição é muito simples. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais a tal tentação unidimensional é muito perigosa. E, portanto, devemos ter cuidado com ela. Enfim, nesta Research Talk, e também queríamos limitar a sua duração, não se pode ir muito no pormenor quantitativo, mas devo dizer que em muitas análises, muitas investigações que temos feito, temos concluído que a formulação dimensional é pobre, é insuficiente, mas a tridimensional já muitas vezes é suficiente para acomodar a representação da realidade, das minhas necessidades, dos meus valores. E, portanto, há aqui uma proposta minha de evitarmos a unidimensional e investir muito na tridimensional. É evidente que cada dimensão do tridimensional pode ser decomposta. Por exemplo, imaginem que uma das dimensões é a qualidade. Esse conceito de qualidade pode ser decomposto em fiabilidade,
em valor estético ou, por exemplo, em funcionalidade. Ou seja, cada uma destas dimensões pode ser decomposta, ou seja, estamos perante estruturas arborescentes e com o número de níveis que pretendermos. Mas a cada nível, porque é aí que se joga o problema da compensação, o problema dos coeficientes de ponderação, o problema da função ponderada, não irmos além dos 3. E há muitos casos em que verificamos que esta escolha era uma escolha judiciosa. E assim sendo, reparem que os coeficientes de ponderação têm que somar 1, como é evidente, e se temos 3 coeficientes de ponderação, a soma é 1, eu posso passar a representar essa realidade, num triângulo a 2 dimensões, como está ali representado. O primeiro eixo, o eixo lambda 1, o segundo, o lambda 2, e o complemento é o lambda 3. Isso é muito cómodo porque, no fundo, a valoração relativa dos critérios, que no fundo é o perfil de cada decisor, está representado por um ponto deste triângulo. E assim sendo, se nós tivermos, por exemplo, 2 alternativas e quisermos questionar qual o lugar geométrico dos pontos daquele triângulo em que há o empate entre as alternativas, esse lugar geométrico não vai ser mais do que a igualdade dessas 2 funções lineares, o que é uma reta, é representável por uma reta, e, portanto, se nós tivermos, por exemplo, m alternativas, teremos m vezes m menos 1 sobre 2 comparações binárias, cada uma delas correspondente a uma das retas que está ali representada. O que significa que se eu estiver no subespaço, por exemplo, à esquerda ou acima de uma reta, há uma melhor do que a outra, e se atravessa a reta, essa comparação inverte-se. O que significa que dentro de cada subespaço, o ranking ou a ordenação das alternativas é exatamente a mesma. E, portanto, isto é muito interessante porque permite concluir qual o domínio de validade de cada ordenação. Eu devo dizer que em projetos, até decididamente de consultoria empresarial, verificamos por vezes que a ordenação das alternativas não é legitimada por nenhum dos subdomínios. Ou seja, o decisor não só não está a escolher uma certa ponderação, está a ser ilógico, inconsistente. Não há ponderação que legitime aquele tipo de ordenação. Este modelo permite muitos desenvolvimentos, é o chamado modelo Trident, que eu desenvolvi e que apliquei a muitas situações, e em que, se eu estiver interessado apenas em saber qual a alternativa vencedora, aquele mosaico que temos ali, e portanto é o mosaico que estávamos ali a representar, aquele mosaico simplifica-se, fica com menos interseções, porque obviamente há vários subdomínios em que a alternativa vencedora é a mesma. Então, continuando com esta nossa reflexão, podemos ver que, no fundo, nós temos aqui várias contribuições para a racionalização e vamos agora tentar ver como é que poderíamos aplicar isto justamente à adjudicação de contratos públicos. Já se sabe que o conceito de adjudicação é escolher o concorrente, selecionar quem vai merecer a contratação que eu pretendo realizar. E é muito interessante dizer-vos que, de facto, a nível do pensamento comunitário, houve uma evolução muito em consonância com a teoria da decisão. Ou seja, inicialmente falava-se muito só numa perspectiva unidimensional, o custo e o preço, e deixou de ser assim. As diretivas de 2004, principalmente a diretiva 18, insiste muito naquilo que chama o Most Economic Advantage Standard, a sigla MIT, que no fundo é a proposta economicamente mais vantajosa e que essa proposta resulta muito simplesmente do modelo MAUT, que vimos há bocadinho, Multi-Attribute Utility Theory. Portanto, no fundo é um modelo de média ponderada. Portanto, temos coeficientes de ponderação, temos escalas de pontuação, temos os vários descritores, calculamos esta soma para cada alternativa
ganha a que for melhor. Este modelo, aliás, foi transposto com muito cuidado e muito rigor, demos o nosso contributo nesse sentido, pela legislação portuguesa, aprovada em 2008, e que transpôs, o Decreto-Lei 18 de 2008, que transpôs exatamente esta diretiva. Mas a nova geração de diretivas de 2014, principalmente a Diretiva 24, é muito interessante porque mantém toda esta abordagem, recomenda vivamente que não se use o simples preço ou o simples custo e vai mais longe, porque diz muito bem, para que isso seja tido em conta, para evitar a tal tentação unidimensional, nós podemos usar a função que vimos há bocadinho, mas podemos usar outras abordagens. Podemos usar o chamado custo generalizado, ou seja, imaginem que sempre que há um déficit de qualidade ambiental ou funcional, eu exprimo isso por uma função penalidade, então, no fundo, a função custo generalizado o que é o preço que eu pago mais a soma dessas penalidades complementares. E, portanto, volto a ter uma função unidimensional, mas não estou na tentação unidimensional. Porquê? Porque estou a ter em conta todos os aspectos ambientais, sustentabilidade, inovação, qualidade, etc., mas sob a forma de funções penalidade que são somadas à função custo ou à função preço. É uma abordagem muito interessante e que tem muito a ver com um artigo específico que as diretivas introduziram, que é sobre o life cycle costing, portanto, custo ao longo do ciclo de vida. Outra abordagem é uma abordagem muito da simpatia dos economistas neoclássicos, que aliás tiveram muita influência na preparação destas diretivas, e que é a chamada abordagem custo-eficácia, ou custo-eficiência, enfim, talvez mais rigorosamente custo-eficiência, cost effectiveness, e que no fundo é um quociente entre tudo aquilo que é somável como benefício e tudo aquilo que é somável como custo. Portanto, aí posso ter um problema de ponderação interior a cada uma destas funções, mas em princípio serão funções unidimensionais. E como estou a fazer o quociente dessas duas grandezas, não tenho aqui um problema de coeficientes de ponderação e de homogeneização das respectivas funções de valor das escalas de pontuação. Pelo contrário, os benefícios, por exemplo, podem ser medidos em esperança de vida, os custos podem ser medidos em milhões de euros. Esta abordagem, aliás, foi muito promovida e apoiada exatamente no setor da saúde, porque, reparem, tem aqui uma grande vantagem, evita aqueles debates mais ou menos irresolúveis sobre a monetarização ou a atribuição de custos a funções associadas à vida das pessoas. Portanto, quanto é que vale mais um ano de esperança de vida? Esse tipo de debate, que é um debate muito pouco conclusivo, aqui é evitado, porque eu, em numerador, ponho os benefícios, por exemplo, de uma melhor política de saúde, e em denominador ponho os respectivos custos. Portanto, esta abordagem é realmente uma abordagem muito interessante e que foi muito confirmada em diferentes instâncias. A União Europeia começou por trabalhos preparatórios, designadamente o chamado Green Paper sobre a modernização dos mercados públicos, que preparou as novas diretivas, o Comitê das Regiões, o Comitê Social e Económico, o Parlamento Europeu. E, portanto, não há dúvidas que, quando se fala aqui no critério da proposta economicamente mais vantajosa, não estamos a pensar só no preço ou no custo. Infelizmente, isso não foi compreendido pelo nosso legislador na última transposição, a transposição de 2017, e, na verdade, essa transposição faz uma certa confusão e, portanto, admite no artigo 74 que justamente o critério do simples preço, do simples custo, também é um critério da proposta economicamente mais vantajosa, o que é um disparate, é uma tontaria contrária a toda a linha de pensamento e que, no fundo, resulta de um certo equívoco de leitura, porque a certa altura refere-se na diretiva que, de facto, pode ser utilizado apenas o custo, mas é numa perspectiva de cost effectiveness ou cost efficiency. Portanto, não é o simples preço ou o simples custo, é aquela terceira função que nós já tínhamos há bocadinho referido.
E, portanto, desejamos e esperamos, mais cedo ou mais tarde, este erro seja corrigido. É um erro gramatical, porque está a ignorar a chamada oração predicativa que aparece a seguir à vírgula, em que se explica que se trata de um custo tendo em conta uma lógica de cost effectiveness. Portanto, é um erro gramatical, é um erro económico, porque de facto estamos a negar a noção de economicamente mais vantajosa, e além disto também um erro jurídico que está em desacordo com as diretivas. Como sabem, entre nós, infelizmente, este erro também é um erro prático, porque a maior parte dos nossos contratos estão a ser adjudicados por menor preço, cerca de mais de 72%, embora juristas muito citados, como o meu estimado colega e amigo Rui Medeiros, várias vezes tenha referido que corresponde a uma prática que defende mal o interesse público e, como tal, não deve ser prosseguida. Nós não queremos aqui alongar esta reflexão, mas gostávamos de dizer ainda que esta abordagem do Trident, e portanto temos ali o mosaico, com os vários subdomínios em que é válida cada uma das ordenações, pensamos que pode ser muito interessante no apoio à decisão, mas também numa outra lógica, que é na lógica revelatória, de revelação do que são as importâncias relativas dos decisores. Isso, como sabem, é um tema muito interessante aqui para o Comegi. Temos, por exemplo, projetos de investigação que pretendem revelar o que são as perspectivas, os valores, a importância relativa dada pelos gestores. E, portanto, imaginem o que era, por exemplo, eu estar interessado em saber qual é a importância relativa que os gestores de empresas dão a critérios como lucratividade, sustentabilidade e exportabilidade. Imaginem, por exemplo, estes 3 critérios. Uma atitude possível é inquiri-los, pedindo-lhes que nos deem essa indicação. Qual é a importância relativa e tal. Mas o problema que há é que quando nós fazemos esse tipo de inquérito, e a psicologia geralmente experimental tem muitos resultados nesse sentido, mostra que muitas vezes nós não nos revelamos o que pensamos, mas revelamos sim o que pensamos que a sociedade pensa que nós devemos pensar. Ou seja, o chamado politicamente correto. E, portanto, hoje em dia, por exemplo, é natural que o gestor diga que dá muita importância à sustentabilidade. Reparem que a abordagem da teoria da decisão que aqui fomos partilhando convosco, nesta breve apresentação, permite outro tipo de exercício. Permite construir alternativas, as tais M alternativas que tínhamos visto há bocadinho, e pedir ao decisor, neste caso ao gestor, que as ordene. E no momento em que ele as ordena, eu fico a saber qual é o subespaço em que ele está. Isto pode ser estruturado de diversas formas e eu desenvolvi uma metodologia que é chamada Option Cards, foi já publicada num livro internacional, dos cartões de opção, em que vamos entrevistando, neste caso o gestor, com pares de alternativas e pouco a pouco vou percebendo em que subespaço ele está. Por exemplo, imaginem que a primeira pergunta é comparar o subespaço de cima com o subespaço de baixo, portanto, subdividindo aquele triângulo ao meio por uma diagonal com declive igual a 1. Ele dá-me uma resposta, eu fico a saber em que subespaço ele está, depois volta a subdividir aquele subespaço e assim sucessivamente, prolongando este processo até ao nível de rigor, de pormenor, que nos pareça aconselhável. E, portanto, estão a ver, em vez de perguntar ao decisor qual a importância relativa que ele dá, não, eu coloco perante situações concretas e, pouco a pouco, vou pedindo que ele se revele, que é uma abordagem muito interessante. Por outro lado, esta abordagem também permite fazer análise de sensibilidade, ou seja, então, e suponhamos que aquele descritor não é exatamente o valor que tínhamos, é um bocadinho mais ou um bocadinho menos, será que se altera ou não a nossa ordenação? E essa abordagem também é interessante, também pode ser aplicada aos coeficientes de ponderação. Se em vez de ser 0,5 for 0,55, será que a ordenação se mantém ou não? E depois também podemos aplicar isto à gestão de conflitos, porque no fundo o que é um conflito é uma situação em que temos decisores com ordenações diferentes. E ordenações diferentes podem resultar de déficits de informação, informações de base erradas, essas obviamente têm que ser, esses erros têm que ser
compensados, têm que ser colmatados. Por outro lado, também pode resultar de objetivos e valores diferentes. E aí lá está, teremos o triângulo a representar esses decisores, colocando-os em subespaços diferentes. E, portanto, no fundo, a dimensão do conflito acaba por ser mensurável pela distância entre esses subespaços. Imaginem, por exemplo, que esses dois decisores em conflito estão no subespaço amarelo e roxo, são adjacentes. Portanto, possivelmente, com alguma negociação, será fácil convergirem para a mesma ordenação, mas se, por contrário, estiverem no subespaço mais à direita, roxo, ou no de azul escuro, lá de cima, é muito difícil haver essa gestão negocial. E, portanto, isto é um instrumento de apoio a diferentes processos, problemas, questões no âmbito da decisão e que realmente temos aplicado com muito sucesso em muitos casos. E a última referência que eu gostava aqui de vos deixar é que a própria estrutura do Comegi é uma estrutura muito multidimensional, que tem a ver com as áreas do marketing, dos sistemas públicos, das auditorias, da gestão tecnológica e dos recursos humanos, sempre com a preocupação de orientarmos essas áreas de investigação para esses grandes objetivos que temos aqui indicados, da maior transparência, da digitalização, da sustentabilidade, da inovação e da possibilidade de ser feito o reporting, o audit, o controle de tudo aquilo que vai sendo utilizado. E pronto, aqui está a reflexão que gostávamos de partilhar convosco e que esperamos que possa suscitar desenvolvimentos e aplicações em muitas áreas. Por exemplo, a questão tridimensional da modelação da decisão pode ser vista, por exemplo, num apoio à gestão das empresas, gestão de recursos humanos, gestão estratégica, mas também pode ser vista, por exemplo, na área do consumidor e será certamente muito importante no domínio das análises financeiras ou dos mercados públicos. E muito obrigado pela vossa atenção.